Vamos agora então para mais uma aula de metodologia de pesquisa em saúde. Hoje nós vamos trabalhar a questão da preparação do artigo de revisão. Nós já avançamos em alguns aspectos, já fizemos já o rascunho, da revisão, que é o pré-projeto de revisão, fizemos a escolha da revista, estamos pensando na publicação e tudo mais, mas agora é hora de dar cara e formato a este artigo de revisão. Então esta é a temática da aula de hoje. E os objetivos, então, da nossa aula de hoje são os seguintes. Ao final desta aula, então, deverá ter-se uma ampliação da compreensão do que vem a ser realmente uma revisão de literatura. Além disso, conhecer alguns equívocos que acontecem na elaboração de um artigo de revisão que compromete a sua publicação, além de saber a importância do contraditório em ciência. Já que se trata de um artigo de revisão e que se trata de busca de um saber dentro dos saberes, é essencial que se tenha uma discussão a respeito, que se mostre os prós e contras de uma ideia, de uma proposta ou de uma hipótese, para assim ter uma validade, ter um respaldo realmente de qualidade com relação ao que se propõe fazer em termos de revisão sobre um determinado assunto. E também conhecer a estruturação mínima que se pede. Vamos usar o nosso template da disciplina, mas cada revista pode ter uma exigência à parte com relação aos templates e as adaptações serão feitas à medida que a gente for submeter a revista escolhida. E em se tratando de um artigo de revisão propriamente dito, que é o que a gente vem buscando fazer nessa disciplina, nós temos que obedecer algumas características que são essenciais para esse tipo de comunicação dentro da ciência. Dentro deles temos sim que buscar, de alguma forma, aprofundar um conhecimento sobre um determinado tema, saber um pouco mais, mas obedecer a uma característica essencial, que é a resposta de uma pergunta pré-elaborada. O artigo de revisão tem que obrigatoriamente ter esta pergunta a ser respondida com os conhecimentos existentes e ela precisa estar bem clara e explícita durante o processo de elaboração deste trabalho. Também tem que ter uma evolução para um novo tipo de saber, que é diferente do conhecimento empírico, que é um conhecimento inédito, mas aqui sim ter uma nova percepção, uma nova conduta, algo que qualifique a prática médica em algum sentido. Frente a situações, você pode ter várias opções e não sabe qual aquela que está mais respaldada cientificamente. E saber lidar com os contraditórios da ciência, que é o que eu comentei com vocês. Hoje, poucos assuntos dentro da ciência existe uma unanimidade. Nós temos muitas situações em que temos diversas condições com pontos de vista diferenciados. E nessas horas que a gente precisa, no artigo de revisão, colocar todos os pontos de vista para chegar àquele que, pelo processo de revisão, mostra ser o mais adequado do ponto de vista científico. E os contraditórios na ciência têm dois objetivos principais. Um deles, eliminar a crença na ciência. Hoje em dia nós temos, dentro do próprio conhecimento científico, uma certa crença em alguns assuntos, seja por questões de paixão, de ideologia, seja o que for, e isso não cai bem dentro da ciência. Então eu não posso querer adotar que tal medicação vai ser a salvação de uma determinada situação simplesmente por convicções. Eu preciso ter provas, e as provas na ciência elas são claras quanto à sua forma de obter. E também o contraditório cumpre o papel fundamental de fazer com que a ciência evolua, que a ciência realmente progrida, e de forma sempre a ter novos conhecimentos e sempre enfatizar o processo científico na obtenção dos conhecimentos que a gente utiliza na nossa prática profissional em diversas circunstâncias e situações. Aqui só alguns exemplos da importância de se ter atenção aos contraditórios. Tempos atrás, a ciência condenava o uso do ovo para efeitos de saúde. Já alguns outros estudos já falam que o ovo pode ser péssimo para a saúde,
e outros já falam que ele pode ser o melhor alimento. Isto é um exemplo de contraditório. Eu tenho dois trabalhos, duas pesquisas que falam situações totalmente antagônicas sobre um determinado assunto. E eu preciso fazer, então, um tipo de investigação que demonstre que o meu posicionamento ou aquilo que eu penso que seja o mais adequado esteja correto ou não. E o cerne, então, de um desenvolvimento de um artigo científico de revisão passa por isso. Eu não posso elaborar um artigo de revisão se não apresentar os dois lados da moeda, as duas posições que existem e, dentro dos estudos já existentes, elencar aquele que seria o mais correto. O café também aparece bastante na questão de exemplos para os contraditórios, né? E se a gente seguir a literatura convencional, não científica, a gente vai achar desde café fazendo bem como café fazendo mal, né? Nas mesmas fontes de informação. Por isso que a ciência desempenha um papel fundamental. E por isso que o artigo de revisão tem uma importância essencial. E dentre os quais é importante destacar: artigo de revisão não é resumo de assuntos. Artigo de revisão é um estudo do qual se busca responder uma pergunta frente a vários contraditórios e, pela percepção do pesquisador, dar um parecer definitivo, dar um parecer final sobre um determinado assunto que pode ser polêmico ou não. Então, no caso de um artigo de revisão, seria dizer se o ovo faz bem ou faz mal, se o café faz bem ou faz mal, dentro de conhecimentos científicos já publicados. Tem a função de manter sempre o profissional atualizado sobre os assuntos, com o viés de ser crítico, mostrando os prós e contras e mostrando dentro do que há de conhecimento científico qual é aquela opção que seria considerada a mais adequada. Então, o contraditório assume uma importância fundamental na elaboração do trabalho científico. E talvez vocês tenham que recorrer a artigos que falem o contrário para dar uma consistência ao trabalho de vocês. Porque trabalho que só usa artigos que estão de acordo com a sua convicção não tem valor, né? Eu preciso, então, realmente abrir para a discussão e mostrar realmente o que está acontecendo sobre determinado assunto. Então, um artigo de revisão tem, por obrigação, ter este contraditório bem explícito no seu desenvolvimento, principalmente nos resultados. E as importâncias que estão agregadas ao uso do contraditório é evitar as crenças científicas que hoje em dia tanto perturbam os nossos trabalhos e desenvolvimentos de atividades científicas, ter um parâmetro para poder evoluir a respeito de um tema. Se você acreditar sempre que um determinado alimento vai fazer mal e os estudos mostrarem o contrário, se você não ouvir o contrário, você não evolui em termos de conhecimento e de procedimentos. E revisão de conceitos e ideias, tá? Que é bastante comum também, inclusive na disciplina. Uma vez que alguns grupos até iniciam com uma certa visão e no final do artigo de revisão mudam a opinião. Isso é extremamente normal, salutar e saudável. Mostra até mesmo que os alunos estão abertos a essas mudanças de concepções e que estão mais ouvindo a ciência do que as suas paixões e convicções. Certo? E é preferível conhecer do que acreditar. Bom, uma vez então que eu tenho claro qual é o meu contraditório, eu tenho que ter consciência de como que eu vou conduzir a minha pesquisa. Se eu conduzo minha pesquisa simplesmente seguindo uma linha linear, como mostra aqui o esquema B, mostra que às vezes eu estou simplesmente buscando temas e aprofundando um tema que é do meu gosto e interesse, evitando o conflito e a discussão. O mais indicado para artigos de revisão é quando eu, dentro do meu objetivo principal, da minha dúvida, das minhas hipóteses, eu busco artigos do qual eu faço comparações e discussões para, então, ter um parecer final sobre determinado assunto. Isso garante a presença do contraditório, porque eu posso ter artigos que falam a favor, artigos que pensam o contrário, artigos que estejam indecisos com relação ao assunto, e faço a comparação e vou dar o meu veredito final. Então, para a elaboração de um artigo de revisão, esse esquema A é o mais indicado, porque ele evidencia
principalmente evidencia a questão da presença do contraditório. E qual é a estrutura básica, então, para um capítulo de um artigo, né? Na verdade, um artigo de revisão? Basicamente, o esquema é o seguinte. Quando eu faço as etapas iniciais do artigo, que é a introdução, falo da metodologia de revisão e vou então apresentar os resultados, a parte correspondente a resultados de discussão, que é o capítulo de revisão, ela precisa ter a seguinte estrutura. Primeiro, ela tem que conter o contexto macro, o tema que está sendo trabalhado em sua abrangência geral. Então, eu preciso deixar muito claro qual é o assunto e tratar ele de uma forma geral, como introduzi-lo, né, para que ele seja discutido posteriormente. Isso sempre usando referências, para mostrar que eu estou atualizado com relação a este assunto. Então, geralmente é 1 ou 2 parágrafos, né, falando o contexto geral para dar uma situada no leitor. Depois, eu vou entrar basicamente, né, e precisamente no problema da pesquisa, que é dúvida, que a gente trabalhou nas primeiras aulas. Então, eu tenho que discorrer sobre a pergunta, falar sobre ela, o que se sabe, o que não se sabe, a relevância do mesmo. Isso também gasta de 2 a 3 parágrafos falando sobre. Depois vem a questão do problema em si, né? Eu vou apresentar, né, o problema e tenho que falar da sua importância e relevância de uma forma bem direta, falando dos impactos que isso traz na saúde, na qualidade de vida das pessoas, entre outros aspectos. Então, de um tema geral, eu começo a entender que existe um problema e, com isso, o problema em si. Na sequência, eu vou falar das hipóteses que os pesquisadores levantaram. Então, o que pode ser? Também a gente gasta de 2 a 3 parágrafos falando sobre as possibilidades que existem, apontando os caminhos que podem ocorrer frente a um determinado problema. Depois, a gente discorre sobre uma hipótese mais provável e apresenta os seus contraditórios. Então, eu posso pensar que tal situação ocorre desta forma, mas, obrigatoriamente, nesta parte, que gasta de 3 a 4, até 5 parágrafos, a gente apresenta a solução do problema, mas mostra quem pensa o contrário e acha que não é assim que se resolve o problema. É uma parte delicada e muito importante do artigo de revisão, porque eu vou estar respondendo a pergunta, mas também vou estar apresentando quem pensa o contrário. Isso é essencial, isto é discussão do trabalho científico. E depois eu dou, então, meu parecer final, né? Dizendo por que tal hipótese é ou não aceita e por que tal conduta é ou não a mais correta. Então, o cerne dos resultados de um artigo de revisão tem que aparecer nesse formato e nesta ordem. E aqui só um exemplo para a gente dar uma ilustrada. No item 1, contexto geral e macros e abrangência geral, eu vou simplesmente usar, né, como exemplo, os subtítulos aqui para mostrar para vocês como é a construção da ideia. Então eu posso falar de uma pesquisa que queria falar sobre ovo. Eu posso usar como primeiro subtítulo, na parte resultados de discussão do artigo, sobre hábitos alimentares seculares e o impacto na saúde de uma forma geral. Então eu vou simplesmente discorrer a respeito, né, de como que a alimentação influencia na saúde. Depois eu vou apresentar, né, o contexto relativo ao problema da pesquisa. Então eu posso usar como subtítulo o uso de ovos na alimentação da população mundial como fonte de nutrientes. Depois, o problema em si. Eu posso usar como subtítulo para os meus parágrafos que eu estarei escrevendo, né, riscos reais advindos do uso do ovo da alimentação. Depois eu vou apresentar algumas hipóteses, do qual eu posso usar como subtítulo para os meus parágrafos consumo diário de ovos e uso esporádico, mensuração de risco. E depois a hipótese mais provável, seus contraditórios, que seria o uso espaçado de ovos na alimentação e menor risco versus riscos agudo a longo prazo que pode causar. Então seria eu querer discorrer que usar ovo todo dia pode fazer mal, mas usar ovos espaçadamente pode ser um bom nutriente. E apresentar quem é a favor e contra disso. E encerrar com o parecer final, que seria a adoção de ovos e seu impacto na saúde. Como que eu devo usar os ovos na minha dieta? Todo dia, espaçado, dia sim, dia não? Chego e
chego a essa conclusão em função dos conhecimentos científicos que se apresentaram, né, durante a minha pesquisa bibliográfica. Este é um exemplo do que é para ser feito durante o artigo de revisão. Bom, vamos agora então à segunda parte da aula, que é a atividade a ser feita. O que é para ser feito, então, em termos práticos, para o desenvolvimento dos artigos que vocês estão desenvolvendo? Bom, primeiramente, precisamos ir então, né, no Drive, e lá nós começamos a trabalhar no primeiro template, já preenchemos algumas partes, né, boa parte dele já está preenchida, e temos agora também o template do artigo, né, que é como o artigo deve ser escrito e feito. É este documento que nós vamos usar hoje na aula e na próxima aula também. Bom, quando vocês clicam, então, né, no template, vai ter, então, as instruções básicas para escrever o artigo. Então, o título é o menor resumo possível do trabalho, geralmente é a última coisa que a gente faz. Temos também o resumo, última coisa que a gente faz, e as palavras-chave que já podem ser, né, elencadas por vocês, até porque vocês usaram para fazer a revisão da literatura. Então, esta parte, por enquanto, a gente não vai estar trabalhando diretamente, com exceção das palavras-chave. Daí, na sequência do template, nós temos a parte da introdução. Temos aqui um breve descritivo de como deve ser a estruturação deste texto, que geralmente tem uma página e meia. Então, uma página e meia é dedicado à introdução, e aí tem a forma descrita, né, onde está marcado em amarelo, de como deve ser feito. É um texto livre, é uma forma de apresentar o trabalho de uma maneira geral, mas que obrigatoriamente tem que ter, em algum lugar, a pergunta da pesquisa, as prováveis respostas e o objetivo final do trabalho. Não é tão aprofundado como o capítulo de revisão, mas desempenha um papel essencial para despertar o interesse de quem for ler o trabalho. Então, essa atividade também a gente estará iniciando por agora. E qual será, né, a fonte para escrever esta introdução? Nós, né, usamos, né, o template anterior para esquematizar o trabalho. E nele, se vocês recordarem, né, tinha uma parte que falava que era para ser usada na introdução. Então vocês pegarão todas as informações que vocês colocaram no item 1 e 2 do template pré-projeto e vão estar, então, usando para escrever esse capítulo de introdução do artigo, ok? Então, acessem o template anterior, né, e salvem, né, esses documentos que serão úteis para escrever esta parte. Depois que foi feita a introdução, nós temos que escrever como foi feita a revisão, qual foi a metodologia adotada na revisão. O que eu estou apresentando para vocês é o que a maioria das revistas pedem em termos de explicação de como foi feito o artigo. Porque a revisão ela tem que ser metodológica, ela tem que ter um sistema, por isso que ela acaba sendo chamada de sistemática. E que é a grande prova que não está sendo feito um grande resumo de um trabalho, mas sim a busca para responder uma pergunta de uma forma científica e criteriosa. Então, existe também um template do qual vocês terão que preencher as partes que faltam, que é o tema e as principais palavras-chave que vocês utilizaram. E os critérios, né, que eu também apresentei lá nas primeiras aulas que a gente teve virtualizadas, que era a questão de escolha, que é disponibilidade nos idiomas, português, inglês e espanhol, além do tempo que deve ser adotado para a escolha dos artigos, entre outras questões. Esse material também está no item 3 e item 4, principalmente no 4, onde tem, né, os trechos dos artigos, que ajudaram a ter uma noção melhor do tema que está sendo trabalhado. Então, utilizem, tá, esta parte, então, para servir de apoio para a construção do método de pesquisa, ok? Bom, algumas questões importantes, então, com relação ao método de pesquisa, como eu falei anteriormente.
tema deve ser definido e as palavras-chave colocadas, no máximo 5 palavras-chave, de 3 a 5 palavras-chave, né? E uma questão importante nos resultados que as revistas vêm pedindo atualmente é mostrar a relevância do tema frente ao tema em geral. Então, o que vocês deverão fazer, né, nesta etapa para colocar em resultados de discussão? Uma vez que vocês definiram as palavras-chave, é necessário que vocês peguem as principais palavras-chave, coloquem nos sítios de pesquisa que vocês utilizaram e verifiquem, logo abaixo, quantos resultados tem referente àquela palavra-chave. E no final, vocês vão dizer quantos artigos que vocês escolheram para participar do trabalho. Vou dar um exemplo, né, da questão da síndrome do ovário policístico, de uma pesquisa que foi feita semestre passado. Somente para a palavra síndrome do ovário policístico, existe mais de 17 mil resultados, né? Então é muita coisa. A gente não vai usar todas as referências para o trabalho. Alguns artigos, sim, não todos. Por isso que a gente apresenta anteriormente, né, os critérios para a escolha dos artigos. Só que as revistas exigem que seja mostrado o panorama geral. E como a gente faz esse panorama geral? A gente, então, elege um sítio, né, um site de pesquisa, né, e faz o seguinte: para cada palavra-chave que a gente, então, utiliza, a gente anota quantos artigos aparecem e depois vai fazendo, né, isso para todas as palavras-chave. E depois faz-se um cálculo da média, né? Quantas palavras-chave apareceram sobre aquele determinado assunto. E isso é colocado, então, nos resultados. Então, geralmente, né, a gente usa 15 artigos para fazer a nossa revisão, né? E há um limite também que algumas revistas vêm pedindo. Só que elas querem saber, desses 15, quantos, na verdade, existem de artigos, né, para saber até a relevância do tema. Então, para cada palavra-chave, verifiquem quantos artigos falam sobre aquele assunto, coloquem, repita isso para as demais palavras-chave e façam depois uma média. Isso entra também como resultado. Isso mostra a relevância do tema e mostra como que, dentro de um universo de assuntos, né, os critérios foram importantes para a seleção dos artigos. Feito isso, partimos então para o capítulo 3 do artigo de revisão, que são os resultados de discussão. A primeira parte é apresentar os resultados mais práticos. Daí, então, aqui entra a questão de quantos artigos foram encontrados e quantos foram utilizados no trabalho de vocês. Como eu disse, geralmente a gente fica com 15 a 20 artigos, mas a quantidade encontrada gira em torno de 3.000 até 20.000 artigos. Então, façam isso. Apresentem um highlight mostrando, né, como que foi feita a seleção. Hoje em dia também é uma exigência que a comunicação se torne mais visual. Então aqui um exemplo de um highlight que eu utilizo nos meus artigos de revisão. Quem quiser utilizar o mesmo pode ficar à vontade. Quem quiser criar outro também pode ficar à vontade. Mas assim, né, de toda a literatura, né, então artigos com temáticas semelhantes foram rejeitados, alguns que tinham método inconsistente rejeitados, conflitos de interesse rejeitados, fragilidade rejeitados, né? E a gente chega então, né, a um total de 15 a 20 artigos para compor a nossa revisão. Então é assim que deve ser feito, né, mostrado para os avaliadores da revista, né, para mostrar que existiu, né, um processo de escolha frente ao universo. Se isso não fica claro, né, os avaliadores têm dificuldade de entender como que a pesquisa foi feita. Porque pensem, em 17.000 artigos, como é que eu escolhi 15? Né? Então eu tenho que apresentar e meio que intuitivamente a gente faz esses passos também, tá, gente? Então não precisa ficar atento, fazendo, né, sempre, ou refazer o trabalho. Né? Com certeza a gente acabou fazendo isso de uma forma intuitiva. Mas é preciso deixar bem claro isso. Feito isso, nós chegamos à parte que corresponde aos resultados de discussão propriamente dito, que tem a ver com aquele triângulo que eu mostrei tempos atrás para vocês. E aqui está, né,
o que é para ser os subtítulos, porém com as descrições, do qual vocês deverão, né, substituir essas descrições por subtítulos mais adequados. Então aqui que eu vou falar do tema da pesquisa de vocês, o contexto macro, os aspectos relativos, o problema em si, as hipóteses dos pesquisadores, o mais provável e seus contraditórios do parecer final. Peço atenção especial para vocês observarem se a revista de vocês permite o uso de subtítulos, porque tem revistas que não sugerem não usar subtítulos. Aí o texto fica corrido. Mas, para elaborar no rascunho, eu oriento que vocês façam desta forma em subtítulos e depois só tirem os subtítulos, mas deixe uma estrutura que tem que ser essa estrutura aqui, né, do macro para o micro, né, do geral para o parecer final. Então, essa também será as atividades, né, que vocês terão que fazer para a elaboração do artigo científico, correto? Aqui eu vou deixar um exemplo, né, e também deixarei também no Disco Virtuais para vocês, um artigo que foi feito semestre passado, né, do qual mostra, né, qual foi o caminho feito, principalmente nessa parte, né, de resultados e discussões, né, com alguns detalhes peculiares da revista, que pede, por exemplo, para apresentar as linhas, né, de cada texto, para facilitar, inclusive, a correção por parte dos avaliadores. Mas esse artigo vai servir de exemplo, estarei deixando, então, no disco virtual. Dê uma olhada nele para vocês verem o que vocês terão que fazer, né? Que é muito do que já está feito de uma certa forma, né? Porém, na forma de rascunho, esquema, do qual vocês vão ter que transformá-lo num artigo. Mas obedecendo alguns aspectos fundamentais. Ter clara a pergunta, ter claras as hipóteses, fazer a estruturação, discutir, buscar contraditórios, caso não tenham ainda, e assim, então, finalizar o artigo. Então, etapas como busca na bibliografia, né, busca de artigos, talvez volte nesse processo de vocês, porque talvez tenha que encontrar algum artigo de contraditório, algum artigo que reforça uma ideia, enfim, né, é a parte, então, de realizar essa pesquisa para conhecer mais esse assunto, para que semestre que vem, então, a gente consiga, né, fazer a parte prática, entendendo melhor sobre o tema, certo? Então, aqui nós temos, né, o cerne, né, a parte principal de toda a discussão, né, que é para ser seguida, então. E essas atividades todas, tá, gente? Vou estar combinando com vocês, né, o período para a entrega de cada uma. Então, não é para fazer tudo por agora. Aguarde, então, o cronograma para que a gente, então, possa realizar as tarefas, correto? Então, o que nós tínhamos hoje? Ampliar conhecimento sobre revisão de literatura. Então, revisão tem que ter discussão, e eu tenho que responder uma pergunta, mostrando prós e contras, mostrando todos os lados da história. Isso porque não existe consenso na ciência. Não posso fazer, né, do meu artigo um grande resumo e nem usar artigos que estejam de acordo com o que eu acredito, porque senão viram uma crença. E os contraditórios, né, que são de suma importância para dar sustentação naquilo que a gente vai dar de veredito final sobre um determinado assunto. E a estrutura mínima está lá no template, né? Vamos trabalhar com elas, ok? Então esta é a aula de hoje. Qualquer questão, só entrar em contato, né? Estamos aí.